Falando em diagnóstico, a partir de que idade dá para perceber essa escoliose? Vocês falam do adolescente, mas na infância ela já começa a dar sinais? Existe a escoliose abaixo dos 10 anos, que pode ser uma escoliose congênita, uma escoliose decorrente de alguma doença neuromuscular, de alguma criança sindrômica, mas existe uma classificação que toda escoliose abaixo dos 10 anos a gente chama de escoliose de início precoce, né? E aí acabou se determinando que dos 10 anos em diante, né, é uma escoliose de início tardio. E quando a escoliose não tem alguma outra doença associada, né, ou algum problema congênito associado, a gente diz que é a escoliose idiopática do adolescente. Então, entre 10 e 17 anos, se houver o desenvolvimento da escoliose, né, sem algum outro problema de saúde associado, é a escoliose idiopática do adolescente. Acima dos 18 anos, a gente já começa a dar uma outra denominação, que é a escoliose do adulto, né? E como que se descobre isso? Normalmente a escoliose é uma deformidade da coluna, quando ela se desvia do seu eixo, né? Ela tem uma inclinação lateral, ela tem uma rotação das vértebras, ou seja, a coluna ela gira sobre ela mesma, e quando você vai medir o grau desse desvio e dessa rotação, ela precisa ter um valor maior do que 10 graus. Então, com essas características e um valor maior que 10 graus, a gente diz que é uma escoliose. Em casa, os pais observando os filhos, dá para perceber esse desvio, assim? Porque tem muita gente que não leva o filho ao médico e termina sem saber. Dá para perceber olhando claramente assim para a coluna em casa mesmo? Olha, pais bem atentos, eles podem perceber alguma anormalidade na coluna dos filhos, né? De repente, alguns chegam em consulta, né? Relatando que, eu percebi que um ombro é mais alto do que o outro, né? Um quadril é mais alto do que o outro, ou a própria omoplata, a escápula, o apá, né? Como são nomes da mesma estrutura, ela fica um pouco mais saliente de um lado, né? Da coluna. E isso são sinais indicativos de que está desenvolvendo a escoliose. O grande problema da escoliose é que quando ela está na sua fase inicial, ou seja, num grau baixo, ali em torno de 15, 20 graus, é mais difícil você perceber esses sinais, né? E quando os pais vão perceber, a criança passou dessa fase inicial para uma fase mais avançada e normalmente coincide com o pico, né? O estirão do crescimento, porque a escoliose tende a piorar com o avançar, né, do crescimento. A criança, seja uma menina ou um menino, entrou naquela fase do estirão, cresce mais rápido e aí a deformidade ela piora mais rápido também. Aí esses sinais que eu mencionei anteriormente, eles ficam mais evidentes. E isso é uma coisa também que preocupa, porque os pais às vezes chegam até com um sentimento de culpa, dizendo que não perceberam a deformidade antes. Mas é algo bem comum e óbvio que isso não é culpa dos pais ou do adolescente ou de quem seja, porque no início realmente é difícil perceber essas diferenças, né, na estrutura da coluna. Mas uma vez que foi percebido, o quanto antes se procurar um profissional, seja um fisioterapeuta específico na área de coluna ou que trabalhe com escoliose, ou até mesmo um médico, cirurgião de coluna, ortopedista, neurocirurgião. Então é importante que essa consulta ela seja o mais breve possível para que a gente possa instituir o tratamento precoce, né, evitando, na maioria das vezes, uma cirurgia. Você falou aí do estirão o adolescente tem a escoliose num grau pequenininho e no estirão essa escoliose ela aumenta esse grau de desvio. Seria interessante, antes da puberdade, sempre, mesmo que a criança não apresente nada, procurar um médico, fazer raio-x, eu não sei quais são os exames que poderiam aí diagnosticar essa escoliose inicial? Excelente pergunta. Já vimos que vários estudos, né, inclusive em vários países, tentaram se fazer o que a gente chama de screening, que é a investigação, né? Até hoje não se mostrou adequado essa investigação antes do estirão do crescimento, porque como o exame mais eficaz para se detectar uma escoliose é o raio-x, muitas vezes você vai acabar
submetendo essas crianças a uma radiação de maneira desnecessária, né? Sem ter uma comprovação de que fazer isso vai detectar de maneira precoce. Né? Na verdade, como existe um componente genético por trás da origem do problema, aconselha-se que pais que tenham algum desvio na coluna ou que alguém da família tenha algum desvio na coluna, esse sim tem que se ter uma atenção maior para esses adolescentes, essas crianças ou adolescentes, né? Mas é a observação do dia a dia. Se viu que tem algo de errado, até mesmo na postura, então leve num profissional habilitado para que faça um exame físico bem detalhado e detecte o problema na fase inicial. Eu costumo dizer, por mais que seja provável, né, o desenvolvimento da escoliose e a piora na fase da adolescência, né, a questão de piorar rápido e muitas vezes não se perceber vai acontecer em alguns casos, sem muitas vezes a gente ter como orientar, né, a investigação precoce. E aí, uma vez que essa escoliose piorou, né, a gente tem que buscar as melhores formas de tratamento. Né? Já vi situações que piorou tão rápido que quando chegou no consultório, né, já era um grau acentuado que precisava de cirurgia. Mas não quer dizer que a cirurgia seja uma falha no processo da investigação ou uma falha na percepção dos pais em não detectar o problema. É mais uma ferramenta que a gente utiliza para poder tratar a escoliose e assim ela não piorar mais ainda no futuro.